Vamos lá, então. Agora vamos para a pauta principal do programa. O Comitê da Câmara dos Estados Unidos, o Comitê de Assuntos Judiciários, liberou documentos sobre censura de Alexandre de Moraes no Brasil. Ao longo de 541 páginas, os parlamentares norte-americanos mostram que pelo menos 300 brasileiros se tornaram alvo do ministro, incluindo Jair Bolsonaro. Isso aconteceu logo depois da visitinha, ou junto, né? É porque até chegar aqui, nas publicações, eu vi direto pelo Michael Schellenberger pelo Twitter. E abri o documento, puxei, tem 8 páginas de relatório, o resto, as outras 532 páginas, 533, são só de decisões judiciais do nível mais absurdo que vocês podem imaginar. Eu tô lá. E você tem de maneira escancarada, olha só, vou abrir aspas aqui, tá? Com este novo extraordinário poder, Alexandre de Moraes atacou impunemente os críticos da direita e da esquerda, resumiu o comitê. Abre aspas. O ministro supostamente ordenou que as plataformas de mídia social removessem postagens e contas, mesmo quando muito do conteúdo não violava as regras das empresas e muitas vezes sem dar uma razão. Eles citam, entre outras decisões do ministro, ordem de busca e apreensão nas casas de 8 empresários brasileiros em julho de 2019, congelamento de contas bancárias, bloqueio de perfis nas redes sociais. Mencionam ainda a decisão que censurou uma reportagem da Cruzoé sobre Toffoli. Para reforçar a indignação, o Comitê dos Estados Unidos resgatou uma declaração do Marco Aurélio Mello, abre aspas, estou na corte há 28 anos e nunca vi uma decisão como esta de retirar um artigo. Isso é retrocesso. Os principais trechos do documento divulgados são 2 vias de 28 despachos em tradução do português para o inglês pedidos por Moraes à X-Corp, administradora do Twitter X, mais 23 despachos de Moraes em inglês, que não foram traduzidos, 37 despachos do TSE, e você tem uma série de documentos que mostram o nível desse abuso, e você tem uma lista só exemplificativa dessas 300 pessoas no relatório. O relatório termina, pessoal, pedindo providências ao Departamento de Estado americano para que entre em contato até o dia 30 de abril com as autoridades brasileiras, solicitando mais informações, todos os documentos referentes a abusos. Só para vocês terem uma ideia, tá faltando muita coisa aqui, tá? Tá faltando muita coisa. A gente acha que dentro do inquérito das fake news, a gente está falando de mais de 30 mil páginas de inquérito. Tá? Esse é o nível da perseguição. Essa é só a ponta do iceberg. E tudo isso veio dos documentos que foram recebidos pelo X e foram demandados pelo comitê ao X, e agora quem pede para o governo brasileiro não é o X, é o governo americano. Então o governo americano está sendo instrumentalizado nesse sentido para verificar o que está acontecendo e até onde vai a censura no Brasil, ao X e a todo mundo que estava na plataforma, em várias plataformas e redes sociais. Só vou jogar uma coisa aqui, daí eu vou querer começar ouvindo o Adrilles. O tweet do Elon Musk, Adrilles. As ações de censura contra representantes eleitos exigidas por @Alexandre violam a legislação brasileira. Ele postou isso ontem à noite também. Tá? E agora a gente está nessa situação. A gente pode colocar, enquanto você fala, Adrilles, os prints do seu caso, da sua perseguição que estão no processo. Mas como que você acha que isso vai se desenrolar e qual que é a posição agora do Senado, da Câmara dos Deputados, diante dessa crise sem proporção que a gente está vendo no Brasil? Bom, esse é o maior ponto de inflexão histórica em relação à denúncia da ditadura brasileira. Vocês estão vendo aí meus tweets? Basicamente, eu fui censurado, eu estou entre as centenas de pessoas censuradas durante o pleito eleitoral e pós também pleito eleitoral, em que eu dizia que havia censura no Brasil. Basicamente, eu estava dizendo que o povo estava clamando por mais democracia, que o povo estava clamando por mais liberdade contra as autoridades que estavam cerceando a língua do povo. E porque eu denuncio a censura, você é censurado no dia seguinte. Eu sou uma das centenas de exemplos. Agora, o que o Elon Musk fez é brilhante pelo seguinte: não é ele, Elon Musk, que denunciou as arbitrariedades do Alexandre de Moraes apenas. Ele jogou
essas arbitrariedades, ele pediu para que as autoridades americanas percebessem essas denúncias, esses pedidos arbitrários de censura, de remoção de conteúdo, de bloqueio de conteúdo, e o próprio Congresso americano agora vai pedir informações e vai investigar a fundo essas ordens arbitrariedades. Só esse documento já é uma bomba atômica que explode toda e deixa as claras a ditadura brasileira no Brasil e no mundo. Não tem o que dizer. Em determinado momento, quando ele estava querendo censurar o monarca, ele fala suspensão dos direitos individuais por causa de uma excepcionalidade. Suspensão de direitos constitucionais garantidos para o cidadão. Isso é explicitamente rasgar a Constituição. Rasgar as garantias e os direitos de uma pessoa de exercer a sua livre expressão. Ou seja, o Alexandre de Moraes rasgou a Constituição para perseguir, massacrar, arruinar a vida de pessoas sem o menor pudor, mesmo verbal. Há alguns pedidos de remoção de conteúdo que não tem sequer justificação. Quando eu falo que tem censura no Brasil, o senhor Alexandre de Moraes diz explicitamente: liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Eu estava descrevendo o momento social, o movimento social pedindo por democracia e liberdade. Isso é agressão ao juiz da Suprema Corte? Isso é mais do que burrice. Isso é capciosidade. Isso é capciosidade de achar que as pessoas não têm um mínimo de discernimento, um mínimo de princípio. É o juiz se colocando no lugar de carrasco para perseguir pessoas, centenas, milhares de pessoas. E isso é só a ponta do iceberg, Marco Antônio. Porque, assim como o Twitter, o Congresso americano, foi preciso que o Congresso americano... Qual que é o papel do Congresso americano nesse sentido? Porque você não pode, uma rede social não pode descumprir as normas constitucionais do país em que ela está alocada. Ou seja, você não pode descumprir a democracia naquele país. Então, o Brasil é um escândalo mundial de um juiz, de um sistema ditatorial colocado no judiciário para perseguir pessoas e destruir a democracia. É a ponta do iceberg. Por quê? Daqui a pouco o Facebook, a Meta, o WhatsApp, o Telegram, o Instagram, todas as redes sociais vão ter que dar esses relatórios parecidos. E a maioria não se dignou sequer a descumprir qualquer delas, ou a contestar qualquer delas, porque os CEOs dessas companhias, dessas redes sociais, também são pseudo-progressistas, também são esquerdistas. Mas não é só censura, é prisão ilegal, é gente morrendo na cadeia, gente sendo torturada na cadeia, é gente tendo suas contas bancárias bloqueadas. Ou seja, é gente sendo arruinada em nome de uma falsíssima, caricata defesa da democracia. É esse estado de coisas apoiado pela Rede Globo, pela omissão de congressistas, pela omissão de jornalistas. Então, o que o Elon Musk fez, colocando isso para o Congresso americano, agora o Brasil tem um problema com o Congresso americano. Vai ter um problema com a União Europeia. Todas as entidades democráticas mundiais vão olhar para a escuridão e para a treva histórica do brasileiro e dizer: esse é um país dominado por uma ditadura absolutamente inclemente e nefasta. Cabe ao povo reagir a isso ou ficar como a Venezuela, como a Nicarágua, como Cuba, sendo vista pelo mundo como ditaduras durante décadas sem nenhum tipo de reação. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilho sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.